Quem nunca passou horas navegando na internet sem perceber o tempo passar? Você começa vendo vídeos engraçados ou buscando notícias do dia pra ler, e quando percebe está em sites que escondem histórias tão perturbadoras que nem parecem reais. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós separamos 4 dos sites mais sinistros que já apareceram online, e eu vou contar as histórias por trás deles, mostrar teorias que surgiram, e também eu vou dar a minha opinião sobre o que é real e o que eu acho exagero. O primeiro site que vamos falar hoje tem uma história tão insana que parece ter saído diretamente de um filme de espionagem, o que poderia deixar qualquer um intrigado com a história. E tudo começou de um jeito super estranho, quando um usuário com o nome 26 fez uma postagem no Reddit em 2009, contando que outro usuário chamado Religion of Peace tinha falecido. E o 26 contou que criou a conta no site só pra dar a triste notícia. Então, o falecido devia ser alguém importante na comunidade, certo? Bom, ele estava mais para uma figura controversa. O Religion of Peace tinha criado a sua conta no Reddit só 2 anos antes, em 2007. Nessa época, o site não era tão popular quanto era hoje, então era bem mais fácil ver o mesmo usuário comentando em diferentes subfóruns. O cara que alegava ser um homem de 70 e poucos anos, nascido em 1930, era conhecido por reclamar bastante, e sempre contar que tinha participado de guerras, como quando só com 14 anos se alistou no exército americano por ter um porte físico grande, o que teria permitido com que enganasse os militares fingindo ser mais velho, chegando até mesmo a participar da Batalha da Normandia, e que talvez você já tenha ouvido falar como o Dia D, quando os aliados ajudaram a França a se libertar da Alemanha. E se mesmo assim você não souber do que eu estou falando, talvez você já tenha visto o filme O Resgate do Soldado Ryan, que se passa exatamente nesse momento histórico. E falar que participou de algo assim é aquele tipo de coisa que deixaria as pessoas com dúvida se ele realmente está falando a verdade, mesmo que o cara tenha dito que nessa batalha só ficou carregando balas de canhão e não entrou em um combate direto, até ser transferido para Jerusalém em 1947, onde ele teve os momentos mais incríveis da sua vida. Então o cara se aposentou da vida militar e começou a trabalhar com computadores, por isso ele ficava bastante tempo no Reddit. Então o cara podia ser só mais um na internet falando coisas que poucas pessoas acreditavam. Mas ele também era moderador em um subreddit chamado Jailbait, e aqui começa a problemática, porque esse local servia como depósito de fotos de mulheres que pareciam menores de idade. Em um certo momento, o Religion of Peace soltou um link por lá, para um site chamado Lake City Quiet Pills, que servia para que as pessoas pudessem guardar todo tipo de imagem, parecido com o Pinterest, por exemplo. A diferença é que só pelo local da divulgação já dá pra imaginar o tipo de coisa que guardavam lá, né? Era exatamente isso que você está imaginando. E não demorou para que o site Lake City ficasse repleto de imagens de mulheres e meninas com pouca ou nenhuma roupa. Foi em 17 de julho de 2009 que ele fez o seu último comentário no Reddit, reclamando de spammers, aquelas pessoas que enviam um monte de mensagens iguais, pois era o tipo de gente que o Religion of Peace sempre disse odiar. Nesse mesmo dia, o usuário 26 apareceu para dar notícia, com esse post aqui. Eu sou a pessoa que cedeu ao Religion of Peace o espaço para o servidor de imagens. O Milo faleceu hoje, ele tinha 79 anos, e se foi em sua mesa olhando o site. O Milo era um velho ruim, mal-humorado e rabugento. Foi ele quem arranjou o meu primeiro emprego quando eu saí do exército. Não gostei de encontrá-lo daquele jeito. O Milo não tinha parentes vivos, nem amigos de verdade. E exceto a senhoria e algumas pessoas do trabalho, ele não conversava com ninguém sobre quase nada. A mim ele apenas tolerava. Como eu disse, ele era mau. Eu acho que o cara usava isso como escudo para manter as pessoas afastadas. O Milo achava que Deus era algum tipo de golpe inventado por filhos da mãe preguiçosos, que não queriam trabalhar o dia todo. Então ele vai para a cremação na segunda-feira, sem cerimônia, exatamente como ele queria. E eu estou planejando jogar as suas cinzas na floresta da Pensilvânia, perto de onde ele nasceu. Não dá pra colocar exatamente no lugar, porque agora tem um shopping lá. Eu doei o gato velho dele e a maioria dos livros para a vizinha. Os computadores e as tralhas eletrônicas ele deixou para os veteranos de guerra deficientes e veteranos do Vietnã. O resto das coisas vai para o Exército da Salvação. Todos aqueles anos de vida e tudo que ele tinha cabe no porta-malas do meu carro. Não sei mais o que dizer. Vou sentir falta dele, aquele desgraçado miserável. Bom, aqui já fica um pouco interessante, né? O 26 surge meio que confirmando as coisas que o Religion of Peace falava, sobre ser um veterano de guerra, mas nem todo mundo comprou essa ideia, talvez pensando que o cara só estava tentando desaparecer da internet por causa dos conteúdos que estavam associados a ele, e quem sabe ele estivesse muito mais envolvido nesse negócio de imagens com menores de idade. A questão é que a galera do Reddit começou a investigar, acreditando que o 26 fosse o próprio Religion of Peace, tentando se colocar como falecido. E tem horas que os detetives da internet fazem um trabalho tão incrível que deixa qualquer pessoa de boca aberta. Por isso eu peço que prestem bastante atenção a partir daqui, que você vai ver como essa história fica cada vez mais insana.
Alguns usuários conseguiram encontrar um nome parecido, Angel26, num site chamado Fark, que funcionava parecido com o Reddit, mas que surgiu um pouco antes, e o tal usuário já comentava por lá desde 2001. E tem um detalhe importante, o e-mail que ele usou para criar a conta no Fark é esse que está aparecendo na tela. Ele tinha o mesmo domínio do site Lake City Quiet Pills. E no Fark, o Angel26 falava basicamente sobre armas, munição e coisas relacionadas a armamento, e dava alguns sinais de ter passado pelo serviço militar, assim como o Religion of Peace. E cada comentário era seguido por uma espécie de lema ou assinatura, algo bem comum nos fóruns daquela época. O dele era o seguinte: distribuindo pílulas silenciosas de Lake City para canalhas que precisam de descanso permanente desde 1968. O Angel26 também tinha conta em vários outros sites, e dá pra supor que o 26 e o Angel26 eram o mesmo cara, principalmente por causa de certos erros bem específicos, que se repetiam em todas as contas. Eles sempre colocavam um apóstrofo errado em didn't, depois do segundo D. Ao invés do N, escreviam no como no, e erravam palavras simples do tipo tolerado ou amigo. Aos poucos, as coisas foram se interligando, mas os detetives do Reddit não paravam por aí. Lake City Quiet Pills é um nome um tanto quanto estranho para um site de hospedar imagens, principalmente quando temos a frase de assinatura do 26, que pode facilmente ser uma alusão a finalizar alguém. E então os mais curiosos resolveram ir mais a fundo no site, e começaram a vasculhar o código fonte. E aí está a razão para o Lake City estar aqui no vídeo sobre os sites mais perturbadores, porque escondido entre as linhas de programação, tinham várias mensagens cifradas e uns anúncios estranhos. Mensagens do tipo: precisa-se de um homem extra para a Europa, sem mulheres, sem crianças, começar imediatamente. E outras mensagens falavam em trabalhos e entregas, com datas e locais. No primeiro vídeo dessa série sobre sites obscuros, eu contei sobre a Rent a Ritman, que é basicamente uma isca para pessoas que estão tentando contratar finalizadores. Mas no site Lake City, é impossível que seja esse caso. Logo de cara, parecia que os redditors tinham encontrado um site real sobre contratar finalizadores, tudo por causa de uma postagem de luto. Isso explodiu no Reddit, a comunidade que já estava criando teorias com o fim do Religion of Peace, e o site misterioso entrou no modo detetive em tempo integral. Surgiu um monte de especulações. Será que tudo era um esquema para contratar mercenários, matadores de aluguel, ou um site secreto para operações ilegais? Dentro do código, ainda encontraram aquele mesmo lema do 26, só confirmando que provavelmente ele era o dono. E com a galera doida para descobrir mais, continuaram investigando todo o código, encontrando várias outras evidências sobre os serviços que aconteciam por baixo dos panos. Um dos serviços mencionados dizia o seguinte: necessidade imediata, 8 a 10 chineses coreanos, fluente em coreano, dialeto, detalhes de sotaque após o contato, confinamento de 12 semanas com meio de pagamento em caso de recusa. E várias dessas postagens tinham siglas como CCW, que foi facilmente desvendada como Conceal Carry Weapons Permit, ou seja, licença para porte de armas oculta. Outra eram mais difíceis e geravam debates, como a W/W, que alguns interpretaram como Wants or Warrants, que é um termo bem comum nos Estados Unidos e no México, para dizer que alguém é procurado ou está com um mandado. Outras pessoas acreditaram que na verdade, W/W significava wet work, que é trabalho molhado em inglês, talvez referenciando que precisava sujar as mãos nesses. Essas mensagens foram postadas antes mesmo do Religion of Peace ou Milo falecer, mas haviam outras que falavam justamente dele. Em 30 de setembro de 2009, pouco mais de 2 meses depois do seu suposto fim, essa pessoa postou nos códigos do site: para aqueles que perguntaram, eu inutilizei as Iron Key do Milo no mesmo dia, tudo está bem. E o significado dessa mensagem é bem claro, porque Iron Key é um tipo de pendrive criptografado, então no final, quando ele fala que está tudo bem, o 26 dá a entender que podia ter informações preocupantes nele que foram destruídas. O mais louco é que algumas das mensagens encontradas no site pareciam bater com eventos no mundo real. Por exemplo, umas mensagens postadas no começo de janeiro de 2010 foram essas aqui: feliz ano novo, pessoal, vamos fazer uma festa de aniversário para o velho no dia 19, a festa começa às 15 horas, no lugar de sempre, e enviem as suas confirmações para a Shade. Para avisar, estamos reservando um quarto por 3 dias para quem vier de fora, e uma noite para os locais. Venham levantar um brinde ao Milo. A princípio, essas mensagens parecem só um convite para uma festa. O problema era que não tinha só isso, as mensagens relacionadas continuaram aparecendo. Conseguimos 38 quartos no Merit da 46. A Shade está com os cartões chaves dos locais. Peguem na festa. Dê o seu nome de viagem na recepção. E é isso. Não precisa de documento, já que estamos pagando a conta. Mantenha o serviço de quarto abaixo de 500, ok? Os telefones de lá não são seguros. O ônibus saindo do hotel parte às 13h30. Vouchers para o serviço de carro estarão disponíveis para a volta, quando quiserem ir embora. E não dirijam bêbados.
E aqui a gente tem algumas coisas estranhas, principalmente quando fala que os telefones de lá não são seguros. Em que tipo de festa você já foi que não era seguro usar um celular? Ou até o telefone do hotel? E se preocupar com isso também é estranho, né? Afinal, você só pensa nisso se vai fazer coisa errada ou vai ter conversas sigilosas. Não só isso, como depois vem uma lista inteira com valores de serviços comuns. E a mensagem termina dizendo o seguinte: vocês deixariam o Dutch Milo orgulhoso. Isso se considerarmos que o Religion of Peace é o Milo, então ele devia ser alguém muito querido por todos ali, para referenciarem o cara tanto assim. Mas o 2.6 já tinha dito que o Milo não tinha amigo nenhum, o que pode levar a uma outra ideia, que na verdade esse nome é uma sigla para Military Intelligence Liaison Officer, que é um grupo de oficiais de inteligência treinados de vários países, com um amplo histórico que podem ser colocados em qualquer área de uma missão, para auxiliarem no planejamento e preparação de qualquer operação de manutenção de paz em potencial. Ou seja, é a coisa mais 007 que você pode imaginar. E lembra que eu falei que toda essa festa batia com um evento real? Então, bem nessa época, o oficial do Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, foi finalizado em um quarto de hotel em Dubai, e muita gente começou a ligar os pontos entre o site e esse acontecimento. Al-Mabhouh já tinha passado por 2 tentativas de finalização, das quais conseguiu escapar, até que seu computador foi pego por um vírus do tipo cavalo de Troia, e assim como a história que todo mundo conhece entre os gregos e troianos, esse vírus entra no computador e passa a ter acesso a tudo que acontece no dispositivo. Isso permitiu que soubessem que em janeiro de 2010, Al-Mabhouh ia pegar um voo para Dubai e ficar em um hotel por pelo menos 2 dias, e que nessa viagem ele estaria sem guarda-costas, porque o cara só chegaria um dia depois dele. Por isso, por pelo menos 24 horas, o terrorista estaria em uma nação estrangeira, isolado e sozinho. Em 19 de janeiro de 2010, ele chegou em Dubai usando um nome falso, sem seguranças. Só que mais cedo, nesse mesmo dia, mais de 20 pessoas também tinham chegado usando nomes falsos. Desde o momento em que o terrorista pisou no aeroporto, ele foi seguido pelos agentes, com direito até mesmo a troca de disfarce e até colocar peruca, como vocês podem ver aí no vídeo. E se isso aqui não é coisa de filme, eu não sei o que é. E mesmo que tivessem as informações, pessoas que estão sendo procuradas não são bobas. Então, mesmo que estivesse marcado o terrorista ficar em um hotel, ele podia acabar se hospedando em outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que 3 pessoas fizeram o check-out do primeiro hotel e foram se hospedar nesse segundo. E sabemos disso porque além dessa filmagem que eu mostrei pra vocês, tem várias outras mostrando mais de 10 pessoas que apareceram sempre nos mesmos locais que o alvo deles. Assim, enquanto Al-Mabhouh está indo para o quarto do hotel, um agente continuou no saguão e começou a relatar para os outros em um aparelho. Já um homem vestindo roupas típicas de um jogador de tênis começou a seguir o cara até o quarto do hotel dele, descobrindo que o terrorista estava hospedado no quarto 230, mas o homem não agiu, só continuou caminhando, fingindo que estava indo para o seu próprio quarto. Ao saber o número do quarto do alvo, um dos líderes da missão, que estava usando o nome falso de Peter Elvinger, fez uma ligação de um hotel próximo e pediu reserva para o quarto 237, que serviu como base da operação. Quando Al-Mabhouh saiu e foi para um shopping, os agentes perderam de vista, só que os outros que estavam no quarto 237 aproveitaram esse tempo para começar a invadir a fechadura eletrônica da porta. Depois, quando Al-Mabhouh voltou para o quarto, lá pelas 8h30, ele não suspeita de nada e entra sem fazer ideia de que vários agentes já estavam lá esperando. Cerca de 20 minutos depois, os agentes do quarto 230 começam a sair e voltam ao quarto 237. E a partir daí, um a um eles foram saindo do hotel, voltando para o aeroporto e pegando voos para Frankfurt, Bangkok, Zurique, Roma, Joanesburgo, Paris e Doha. No mesmo momento em que os agentes estavam saindo do 230, a esposa do Al-Mabhouh ligou para ele, mas não foi atendida. O corpo só foi encontrado na manhã do dia seguinte. A princípio, acreditaram que tinham sido causas naturais, mas a autópsia revelou que injetaram um relaxante muscular nele. Sabe aqueles de filme, onde o personagem aplica uma injeção no inimigo e o cara cai? Então, foi exatamente assim. Também foram usadas maneiras de extrair informações do cara, que eu não vou citar aqui no canal. Mas se você der uma olhada nos fóruns e nas conversas sobre o Lake City Quiet Pills, vai ver que a galera se divide em 3 opiniões. Tem gente que acredita que o site era mesmo um QG de operações ilegais, para contratar finalizadores de aluguel, ou outros serviços de mercenário, principalmente por conta de conteúdos do site, que eram pesados demais para ser algo realmente ligado a algum governo. Se bem que hoje em dia, com o Trump passando pano pro caso do Epstein e praticamente negando liberar os arquivos sobre tudo, eu não duvido nada de onde os governos podem ir por um objetivo. E pra você que vive aí reclamando nos comentários que eu não critico os Estados Unidos, tá aí, tudo isso que o Trump está fazendo é no mínimo suspeito. Por isso que eu falo, ter um político de estimação não é saudável, quase todos são farinha do mesmo saco, independente do lado. Praticamente nenhum governo ou político liga pro povo, e sim para o próprio poder e o que é conveniente a eles. Se você viu House of Cards, sabe do que eu tô falando.
Já outras pessoas acreditam que realmente era um site de operações de alguma agência especial, reunindo pessoas de vários países para missões do estilo 007. O que mais reforça isso é exatamente esse caso que eu contei pra vocês, que a gente precisa concordar ser uma loucura, né? Porque assim, uma invasão de computadores, disfarces, tecnologias desconhecidas, isso tudo soa muito como um roteiro de algum filme. E acrescentar um site onde esses agentes pudessem conversar através de códigos não me parece tão surreal assim. Isso tudo já tinha acontecido quando as pessoas começaram a investigar o site, e depois que essa exploração do código-fonte ficou mais evidente no Reddit, ele logo foi apagado. Mas tem uma galera que vê o Lake City Quiet Pills como um ARG, que pra quem não sabe, são um tipo de jogos interativos de realidade alternativa, que misturam o mundo real com ficção, usando sites, e-mails, redes sociais, vídeos e etc, pra contar uma história e fazer todo mundo entrar na investigação. A teoria é que todo o mistério foi uma brincadeira super elaborada, criada só para ver até onde a paranoia da internet ia chegar. E olha, a criatividade de quem faz um ARG é de cair o queixo. Muitos desses jogos conseguem enganar e envolver milhares de pessoas de um jeito que você nem imagina. E mesmo que não tenha relação com a finalização em Dubai, ainda assim os ARGs costumam ter algum objetivo, ou alguém surge dizendo que inventou tudo só para divertir todo mundo, o que não foi o caso aqui. O site simplesmente desapareceu, nem mesmo no Wayback Machine é possível encontrá-lo. Então, Lake City Quiet Pills continua sem uma resposta final, e provavelmente vai continuar sem. Mesmo assim, a galera do Reddit merece uma salva de palmas nessa, né? Mas me conta aí nos comentários, qual dessas teorias você acha que é a mais provável? E fala aí também se você gosta desse tipo de mistério que envolve espiões. Agora, imagina só você sonhar com um desconhecido, acordar achando bizarro e descobrir que milhares de pessoas pelo mundo sonharam com o mesmo cara. Foi isso que aconteceu com o fenômeno This Man, quando em 2008, um site misterioso chamado thisman.org surgiu na internet, jogando a pergunta no colo de todo mundo: você já sonhou com esse homem? Até hoje a página está ativa e mostra o retrato falado de um sujeito meio careca de sobrancelhas grossas, que sinceramente dá um desconforto enorme de ficar olhando. Milhares de pessoas ao redor do mundo alegaram sonhar com esse mesmo homem, sem nunca tê-lo visto na vida real. Gente dizendo que o homem aparecia em seus sonhos românticos, outros em pesadelos aterrorizantes, e alguns até contaram que ele dava conselhos enigmáticos, como a famosa frase: vá para o norte. Então, não demorou para que as discussões sobre o assunto começassem no nosso querido Reddit. De um lado, tinha os que acreditavam, jurando de pé junto que o This Man era uma entidade real, um viajante dos sonhos, ou até mesmo uma manifestação divina. Do outro lado, os mais céticos tentavam desvendar o mistério por trás do site, e foram eles que encontraram a resposta, porque tinha gente que levava tudo a sério, mas a verdade é que o site perturbador foi criado como uma experiência social. O mais provável é que isso seja uma pareidolia, que é a nossa tendência em ver rostos onde não existe. E como muitas pessoas dizem que o This Man é muito genérico, o seu subconsciente acaba ligando uma coisa a outra. Porque quando você lê a pergunta ou escuta, o seu cérebro funciona de forma quase automática e começa a vasculhar suas memórias de sonhos. E como a maioria das pessoas não se lembra dos detalhes de todos os seus sonhos, é fácil preencher as lacunas com a imagem que está sendo apresentada. Mesmo que na minha opinião o rosto desse homem não tenha absolutamente nada de genérico, e sim algo sombrio, já que ele parece mais saído de algum filme de terror ou creepypasta, que podia estar facilmente ao lado do Slenderman ou Jeff the Killer. Além disso, This Man se encaixa perfeitamente no conceito de falsa memória coletiva, ou até no efeito Mandela, que é quando um grande grupo de pessoas compartilha uma memória que na verdade nunca aconteceu. Sem contar que também existe uma pressão social, porque ninguém quer ficar de fora, certo? E se todo mundo está sonhando com ele, talvez eu também tenha sonhado, mas não me lembro. Mas a verdade é que um publicitário italiano chamado Andrea Anatella queria ver até onde vai o poder da sugestão. Se falar que todo mundo já sonhou, será que as pessoas começam a acreditar? Foi essa pergunta que ele se fez, e a resposta, pelo menos no caso do This Man, é um sim. O experimento foi um enorme sucesso. Eu acho que nem o cara imaginava que ficaria tão grande assim, e ele provou que a mente humana é incrivelmente suscetível à sugestão, especialmente quando essa sugestão é reforçada por uma narrativa convincente. A descoberta aconteceu por causa de uma investigação no domínio thisman.org, que mostrou que o site estava ligado a uma empresa, que também era dona da Guerrilla Marketing.it, que é uma agência de publicidade, e só pelo nome dá pra entender o que eles queriam, porque marketing de guerrilha é um termo usado para quem quer causar um grande impacto com o uso de poucos recursos. E bom, essa empresa tinha sido criada pelo Andrea. Mesmo assim, até o final de 2009, ainda tinha gente que jurava que a história toda era real.
A confirmação oficial veio mesmo só em 2010, quando o proprietário postou em outro site dele, chamado Cook Art Agency, admitindo que tinha criado tudo do zero. O pior é que o rosto do Discman foi inspirado numa foto do pai dele quando era jovem. A ideia veio de filmes e livros sobre invasão de sonhos. O cara quis testar até onde a internet conseguiria espalhar uma lenda urbana do nada. Mais tarde, em 2012, ele escreveu um artigo chamado Viral Key Marketing, explicando como tudo foi arquitetado. Mas vezes depois de todo mundo descobrir que era uma farsa, a lenda não acabou. E olha só o que o Andrea fez em 2015. Ele foi entrevistado e respondeu as perguntas como se fosse tudo real. E a empresa Vice Media, que estava por trás da entrevista, publicou. Em um minuto, os céticos estavam com a certeza. No outro, aqueles que acreditavam tinham todo o poder. E horas depois, a Vice teve que publicar uma retratação toda arrependida, admitindo que caiu no papo e dizendo basicamente que eles tinham vacilado e publicado sem checar no Google, sendo praticamente feitos de otários. E como eu falei antes, o Discman, pra mim, podia ficar lado a lado com as creepypastas. Então, em 2010, anunciaram que a Ghost House ia produzir um filme baseado no Discman, com um roteiro de um cara comum que descobre que as pessoas do mundo todo estão sonhando com ele. Esse projeto ainda teria envolvimento do diretor Brian Bertino e da produtora Ghost House Pictures, de Sam Raimi, o diretor e produtor do Evil Dead e do Homem-Aranha, só que ele nunca saiu do papel. Só que mais recentemente, em 2024, o Japão entrou na onda. O diretor Yujiro Amano lançou o filme Discman, anunciado como o primeiro longa japonês baseado numa lenda urbana estrangeira. No fim das contas, o Discman talvez nunca tenha aparecido de verdade nos seus sonhos, mas ele com certeza conseguiu entrar na mente coletiva da internet, e isso por si só já é assustador o bastante. Mas indo um pouco mais além, a lenda também levanta questões interessantes sobre a natureza dos sonhos. O famoso psicoterapeuta Carl Jung foi o primeiro a sugerir que existe um inconsciente coletivo, então quem sabe exista mesmo, e por isso todo mundo se lembra desse rosto. O que o Andrea fez foi bem simples e ao mesmo tempo genial. Na verdade, o resto foi a própria comunidade online que se encarregou de fazer o trabalho. Agora que a gente já sabe quem estava por trás do site, ele acaba perdendo um pouco o tom misterioso que tinha na época em que surgiu. Mesmo assim, ele virou quase um estudo de caso sobre a cultura da internet, a psicologia de massas e o poder da narrativa. É uma história que fez a gente questionar o que é real. Talvez os mais novos não consigam entender a proporção que essa lenda tomou quando surgiu, mas se você tem por volta dos 30, com certeza deve lembrar de escutar ter falado do Discman na época da escola. E um dos roteiristas aqui do canal até disse que na adolescência ele viu sobre isso e achou uma grande besteira, mas mesmo assim, quando ia fechar os olhos pra dormir, não conseguia tirar a imagem do cara da cabeça e morria de medo de acabar sonhando com isso. O que dá pra relacionar aqui no Brasil, por exemplo, é as histórias do disco virado da Xuxa, que talvez você até conheça alguém que conhece alguém que o primo tinha um CD e colocou ao contrário. Lá pros anos 2000 essa lenda foi uma febre. Eu mesmo lembro de ter visto na TV no Ratinho, eles tocando vários CDs ao contrário, pra mostrar as supostas frases malignas que tinham nesses CDs. Mas o mecanismo disso é o mesmo. Uma história intrigante com um pouquinho de mistério, que atiça a curiosidade das pessoas. E quando você vê, só os mais corajosos têm a coragem de colocar o disco para tocar ao contrário, e você não vai querer ficar de fora disso. E da mesma forma que até hoje, vai ter gente que jura que colocou o disco da Xuxa para tocar ao contrário, e ouviu uma voz maligna cantando as músicas, também tem pessoas que têm certeza que já sonharam com o Discman, quando a verdade é que isso provavelmente nunca aconteceu. Ou talvez tenha acontecido depois que você viu a imagem. Mas só a ideia de ser verdade é realmente perturbadora. Vocês já ouviram falar da Dark Web aqui no canal várias vezes, e como é difícil acessar as coisas que tem lá, mas quando consegue, você vê um ambiente cheio de vídeos extremamente violentos, e até mesmo mercados online vendendo todos os tipos de bizarrice. Mas se eu te falasse que tem um site aqui na internet normal, lotado de conteúdo perturbador, é assim que o site Black Angel Tapes abre no computador. Ele te faz sentir como se estivesse entrando em um desses sites da Deep Web. A sensação é de que você está pisando em um terreno proibido, e que logo mais a Polícia Federal vem bater na sua porta. A coisa fica ainda mais sinistra quando você vai para a seção de perguntas frequentes. Lá, o site não só avisa que tudo é monitorado, como também manda um recado para quem tentar vazar o conteúdo deles, que pode acabar se arrependendo disso. Só de ler isso, já dá aquela sensação de estar fazendo algo errado, que tem alguém te observando do outro lado da tela, e que seu computador vai ser hackeado em 2 minutos. E essas perguntas são uma mais perturbadora que a outra, como nessa aí, onde a pergunta é: como eu sei que a escuridão está me chamando? E a resposta que deram foi a seguinte: você já está aqui perguntando, esse é o primeiro sinal. As sombras parecem mais densas ultimamente, a tecnologia dando problema quando você está sozinho, certos símbolos aparecem. Isso não é imaginação, isso é ressonância.
A ideia desse site é vender coisas assustadoras, que vão desde vídeos de finalização a conteúdos como a garota é devorada lentamente por demônios enquanto dorme, e também tem diversos itens relacionados ao sobrenatural e a finalizadores em série, como fitas de confissão. Então, você se sentiria tentado a clicar nos links desse site, mesmo com os avisos macabros, ou passaria longe, com medo de atrair alguma coisa estranha para a sua vida? Até hoje o site está em completo funcionamento, então chega a pergunta aqui, como é que é possível? Não tem ninguém monitorando as atividades dele? E bom, quando paramos para pensar nessas perguntas, a resposta fica fácil. Nada disso é real. Tem gente que comprou a ideia de verdade, mergulhou de cabeça na narrativa e começou a especular sobre a autenticidade dos itens e das maldições associadas a eles, como se estivesse participando de algo maior. E para quem é fã de terror, essa imersão é realmente divertida. Mas tudo isso não passou de uma jogada de marketing genial. A Black Angel Tapes foi uma ferramenta de divulgação para os filmes Fale Comigo e Faça Ela Voltar, que inclusive já tem vídeo sobre lá no Derrotando Filmes. Se vocês não viram ainda, dá uma passada lá depois. Nesse quesito de divulgação, a A24 Studio acertou em cheio. Ela mostra o quão longe alguém pode ir quando está curioso. E eles atiçaram bem isso, porque cada vez mais a galera do marketing está inovando, criando formas novas de atrair a galera para assistir os filmes. Às vezes com casos que surgem em canais de notícia, de alguém andando pela rua com as roupas rasgadas e gritando, o que chama a atenção de todo mundo e dá o que falar, até surgir uma produtora e revelar que tudo se trata de um novo filme de apocalipse zumbi. Então essa ideia de usar outras formas para chamar a atenção para o filme não surgiu só com a A24, mas eles mandaram muito bem em criar esse site no estilo de ARG, que fez muita gente acabar levando a sério, até descobrirem que tudo não passou de uma brincadeira. A confirmação veio através dos irmãos Danny e Michael Filippo, diretores dos filmes, que contaram em entrevistas que o Black Angel Tapes faz parte do universo compartilhado das suas obras. Ou seja, os personagens dos filmes poderiam muito bem ter encontrado seus objetos amaldiçoados nesse site. Da mesma forma que é possível encontrar vídeos da mão embalsamada do Fale Comigo à venda por lá, assim como as fitas de ressurreição da Atari, de Faça Ela Voltar. E me conta aí nos comentários se você teria coragem de comprar esse item e usá-lo se ele fosse real mesmo. Já pensou se algum dia rola algo assim envolvendo um filme brasileiro? Ia viralizar fácil, né? Nós temos um folclore tão rico, com tantas lendas urbanas e histórias, que um ARG nesse estilo faria um baita sucesso por aqui. Eu até procurei um ARG brasileiro que pudesse trazer para contar para vocês, mas eu não consegui encontrar nenhum. Se você conhecer algum, manda aí nos comentários, que eu vejo e faço um vídeo sobre ele. E eu acho fascinante como é que a mente humana é atraída pelo desconhecido. É como se a gente quisesse testar os limites, ver até onde a nossa curiosidade nos leva. E o Black Angel Tapes explora isso muito bem, levando seu universo compartilhado para fora das telas. Porque nós já temos vários universos compartilhados no cinema atualmente, tipo o universo cinematográfico da Marvel, que é o mais famoso de todos. Mas dentro do terror também já existe o Invocaverso, mas nenhum deles fez o que a A24 se propôs com a criação desse site. E por mais que não seja tão assustador quando se sabe que é só um ARG, ainda dá um arrepio de olhar os itens e imaginar as histórias por trás. Até porque ele se parece muito com um site antigo da internet. Afinal, o quão perturbador deve ser os rituais finais do Rei Noel, ou as fitas da casa Shizo. E o mais bizarro de todos, com certeza é a garota sendo devorada, que é a fita usada no filme Faça Ela Voltar. E se os outros itens que estão aí forem partes de filme, com certeza eles vão ser muito bons e bem aterrorizantes. E o que você acha dessa pegada de realidade alternativa? Será que outras produtoras vão adotar isso? E o mais importante, se você pudesse criar um site macabro para divulgar um filme de terror brasileiro, qual seria a sua ideia? Aproveitando o embalo dos filmes para fechar o vídeo dos sites perturbadores, vamos falar de um que mistura curiosidade mórbida. O site que promete te falar o dia exato em que você vai bater as botas. Tem gente que só faz por zoeira, pra dar risada com os amigos, mas tem gente que realmente fica encucado, com aquela pulguinha atrás da orelha, se perguntando, será que isso é verdade? Principalmente porque o site funciona um pouco diferente dos outros contadores de dia de vida, tipo aquele do filme A Hora da Sua Morte, que basta instalar um aplicativo no celular e pronto. Você já está condenado a perder a vida na data mostrada ali, que inclusive também tem um vídeo no Derrotando Filmes, só que esse foi postado 2 anos atrás. Mas infelizmente não dá pra usar aquele vídeo pra derrotar esse site, galera, porque segundo o Death Date, ali é um cálculo de quando vai chegar o seu fim.
fim, mas não porque uma entidade vai vir te buscar, e sim através de algumas informações. Para usar, você precisa colocar o seu nome, data de nascimento, sexo, altura, peso e alguns hábitos, tipo se fuma, bebe ou usa substâncias. Depois de preencher tudo, o site te entrega a tão esperada data, e para completar a experiência, um cronômetro ao vivo começa a contar o quanto tempo você tem de vida restante. Então a galera que é mais sensível, é melhor passar longe, porque uma contagem regressiva para o inevitável pode ser bastante perturbadora. E muita gente vai acreditar, ainda mais quando precisa colocar essas informações. Vai que algum cálculo maluco é feito e a data certa realmente aparece. Mas existem vários outros sites nesse mesmo estilo, alguns até mais complexos, que juntam várias informações para fazer essa conta. Tipo esse Find Your Fate, que tem 24 questões a serem respondidas, e ele parece bem mais complexo, né? Provavelmente o que deu uma popularidade maior ao Death Date foi justamente o seu nome, que é totalmente direto ao assunto. Também por várias celebridades terem usado, e permitido que seus nomes e contadores ficassem disponíveis lá para todo mundo ver. Só que a maioria que está lá já passou da data estipulada faz tempo, tipo o Brad Pitt, que tem 61 anos, mas o site diz que ele só viveria até os 58. Mas tem casos como o da Jennifer Aniston, que está atualmente com 56 anos, e o contador mostra que ela só tem mais alguns meses de vida. Será que ela está com medo? Porque apesar de outras evidências negativas, nunca se sabe, né? Porque quando um site como esse viraliza, o que não falta são relatos e teorias mirabolantes. No próprio Reddit tem alguns relatos de gente que diz ter conhecido alguém que faleceu na mesma data que o site mostrou, ou que o contador travou antes de algum acidente. Sempre rola aquele papo de será que o site sabe mesmo? A mente humana sempre busca padrões e conexões, mesmo onde não existem. Então basta a coincidência de uma data, um contador que trava e pronto, a lenda está criada. Para os mais céticos, como eu, não tem como um site desses adivinhar a data de ninguém. É uma questão de lógica. A vida é muito mais complexa e imprevisível do que uma calculadora online. Mas eu não julgo quem fica com medo. O clima do site ajuda a mexer com o psicológico. E é aí que mora o perigo. O Death Date não precisa ser real para te assustar. Basta que ele te faça pensar na possibilidade. E as teorias sobre o site são das mais variadas. Alguns acreditam que usa algum tipo de numerologia ou astrologia para fazer as previsões. Tem quem é mais conspiracionista e acha que ele coleta dados para algum propósito sinistro. E tem aqueles que simplesmente veem como uma brincadeira inofensiva, uma forma de se divertir e de provocar os amigos, para ver quem tem a coragem de colocar o nome lá. Mesmo assim, o Death Date não é novo. Ele ficou famoso lá na gringa entre 2010 e 2015, mas como um bom filme de terror que ganha uma sequência, o site teve seus ressurgimentos em 2020 e 2024, dessa vez no TikTok, com vídeos de pessoas surtando com a previsão do próprio fim. E para ter um exemplo, eu coloquei as minhas informações lá, e ele mostra que a minha data é 31 de janeiro de 2050. Quero ver se alguém vai lembrar disso lá na frente. É o tipo de coisa que só a internet proporciona, a capacidade de reviver lendas e transformá-las em memes que geram risadas, e claro, alguns surtos. E o que a gente tem aqui no Brasil que lembra um pouco disso, são aquelas famosas correntes de Facebook, e que ficaram populares pelo WhatsApp também por um tempo. Aquelas mensagens que começavam com algo do tipo: se você não repassar isso para 13 pessoas em 7 minutos, a Maria Sangrenta vai aparecer no pé da sua cama às 13h33 da manhã. E eu tenho certeza que alguns de vocês já receberam essas mensagens no celular enviadas por algum parente, e entraram na mesma ideia de que, por mais bobo que pareça, sempre tem algumas pessoas que acreditam. E aí é melhor prevenir do que remediar, né? Mas é importante não levar tudo a sério demais. O Death Date é uma brincadeira, e é fundamental ter discernimento para separar a ficção da realidade, para não deixar que um site bizarro e um cronômetro de fim de vida te tirem o sono. E o que eu quero saber é se um site desse aí fosse real, você teria coragem de usá-lo para saber a data exata do seu fim? Ou ia preferir continuar sem saber mesmo? Fala galera, qual desses sites você já conhecia? E qual você teria coragem de acessar? Já viu algum caso parecido aqui no Brasil? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.